No dia 26 de outubro, a Vale, a maior mineradora do Brasil, uma das maiores empresas que nós temos na Bolsa Brasileira, reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2023. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como foram os resultados da Vale, quais são as perspectivas para a empresa daqui para frente e como que está a análise financeira dela, como que a gente pode avaliar a operação da companhia dado esses últimos resultados. Cabe ressaltar que a Vale tem mais de 125 mil funcionários, atua em mais de 30 países no mundo inteiro, tem uma atuação global, já é uma multinacional bem relevante no mercado mundial. Ela atua na produção de minério de ferro, de cobre e níquel. Um ponto interessante da Vale é que ela possui uma verticalização da cadeia, basicamente, né? Então ela atua desde a produção, a extração do minério, dependendo ali o tratamento desse minério e até o escoamento dessa produção para exportação. Então, um ponto interessante da Vale também é que ela produz mais da metade da energia que é utilizada pela sua indústria de extração. Então isso é bem interessante. A gente lendo, né, o relatório da Vale, a gente vê que a ideia da companhia é que ela se torne cada vez mais autossuficiente em logística, ou seja, ela mesma fazer a exportação do seu produto, né, carregar o produto até os portos e tudo mais, e também a geração de energia necessária para a sua operação. Agora entrando nas informações financeiras da empresa. A Vale reportou o EBITDA ajustado de 4,4 bilhões. Isso representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso se deu, né, basicamente pelo aumento do preço do minério de ferro, ou seja, uma valorização, e também por questões cambiais ali de valorização do câmbio, especialmente o dólar, nesses últimos 3 meses aí, nesse período desse relatório, certo? Ela teve um lucro líquido de 2,8 bilhões e divulgou dividendos que vão ser pagos agora em dezembro para os seus acionistas na casa de 2 bilhões de reais, que vão ser distribuídos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Cabe ressaltar aqui que no relatório, né, que a Vale divulgou, ela foca muito no seu acionista, ela busca gerar valor para o seu acionista, que obviamente entende que o acionista ele é um sócio da empresa, ele assumiu o risco junto com a empresa, ele apostou na administração da empresa, então nada mais justo que a empresa valorizar os seus acionistas através então da eficiência, gerando resultado, diminuindo custos, que também é um dos focos da empresa, e em última instância gerando lucro e distribuindo esse lucro através de dividendos ou juros sobre capital próprio. Então a Vale apresentou uma margem bruta, né, de 40% nesse último trimestre e uma margem líquida de 26%. Esse resultado é muito bom para a operação da empresa, a gente vê que ela está sendo bem eficiente em relação à gestão ali de caixa, de custos, otimização dos processos e tudo mais. Nos indicadores de rentabilidade, a Vale apresentou um ROI, né, o Return on Equity, ou seja, o retorno, né, o lucro líquido que ela gerou para os seus acionistas de 25%. Ela teve um ROA de 10%, ou seja, o retorno sobre o ativo, né, que está no balanço da companhia, e um ROIC de 21%. Retorno sobre o capital investido, que é a sigla ROIC, ela considera então todo o dinheiro que foi investido na operação da empresa, seja pelos acionistas ou pelos debenturistas. Então a parte do passivo da empresa também entra nesse cálculo. Então, de forma geral, né, os indicadores de rentabilidade estão demonstrando que a operação está bem sólida, gerando retornos, então, tanto para os acionistas quanto para os debenturistas ali que recebem os juros. E falando em juros, o endividamento da Vale, ele está muito bem controlado. Ela está com uma dívida líquida EBITDA de 0,6. Isso quer dizer que a empresa conseguiria quitar sua dívida em menos de um ano, se ela quisesse, né, dado a geração de fluxo de caixa que ela tem, né, de fluxo de caixa operacional medido pelo EBITDA, tem um índice de cobertura de juros superior a 12. Isso quer dizer que a empresa, teoricamente, dado o resultado desse último trimestre, ela poderia aumentar o seu endividamento em 12 vezes que ainda estaria, em 12 talvez não, mas em 10, 9 vezes ali, que ainda estaria, de certa forma, segura, né? Mas, obviamente, não é o foco da Vale, porque já é uma empresa que chegou no seu auge, né? Então agora ela busca a eficiência, né, a otimização dos seus processos, dos seus custos e tudo mais, de forma que as suas margens, a sua eficiência aumente e, consequentemente, o resultado para o acionista e também, logicamente, dando segurança para o debenturista. Os indicadores de valuation da Vale também estão consideravelmente bons em relação ao histórico da empresa e também a médias da bolsa, né? A bolsa brasileira está andando de lado há bastante tempo, mas a Vale, então, está com indicadores de valuation muito bons. Ela está com PL de 6,5 e um PVP de 1,64. Então são indicadores ali que estão mostrando, né, que a empresa, de certa forma, está barata, né? E a companhia também apresenta um EV/EBITDA de 4,57. Isso quer dizer que o EBITDA, né, fluxo de caixa operacional da empresa, somado das despesas de depreciação e amortização, são suficientes para comprar a companhia, o valor de mercado da companhia, em menos de 5 anos. Isso é muito bom, tá? Isso quer dizer que, basicamente, o retorno, né, do capital investido na empresa, ou o que ela vale, basicamente,
obviamente, tem ali em menos de 5 anos. A Vale tem um histórico muito bom de pagamentos de dividendos, né? Então vários acionistas carregam essa ação, mas antes de eu bater nesse ponto, eu gostaria de fazer o disclaimer que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você a minha opinião pessoal, né? Enfim, o que eu achei em relação à divulgação de resultados da companhia, né? A Vale, ela é uma empresa que faz parte da nossa carteira de dividendos. Se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, que é personalizado, que ele considera os objetivos que você tem com o patrimônio, o perfil de risco que você tem na hora de recomendar, então, os produtos ali, os investimentos, né? Lógico, tudo isso adequado à nossa estratégia de investimentos. A nossa estratégia de investimentos, ela foi montada, né, considerando o período dos últimos 22 anos, então a gente fez um backtest bem longo para testar quais as melhores classes de ativos que a gente deve carregar, então, para o longo prazo. Tá? E, obviamente, junto da nossa estratégia, tem a nossa carteira própria de ações com foco no recebimento de dividendos, sendo que a Vale faz parte dessa carteira, junto com mais outras 13 ações que a gente recomenda aos nossos clientes. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato através do link abaixo que um dos nossos consultores vai falar com você. Agora, falando um pouco dos riscos da Vale, né? O que pode acontecer, o que a gente espera para ela no futuro. A Vale, ela é uma empresa sólida, né? Tá consolidada no seu mercado. Por ser uma empresa que foca em commodities, ou seja, o minério de ferro, o cobre e o níquel, como eu falei, ela está diretamente ligada com os ciclos econômicos. Então, se a economia mundial vai bem, a Vale, teoricamente, apresenta um bom resultado. Se a economia não vai tão bem assim, ela tende a entregar um resultado um pouco pior. Lembrando que as commodities, né, principalmente commodities metálicas, ela tem uma certa volatilidade, tem uma certa ligação ali com a construção civil, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a Vale, ela é suscetível à variação de preços, né? Isso pode impactar diretamente no resultado da empresa, a variação de preço desses minérios, né? E aqui entra um player importante na atuação da Vale, que é a China. Então, como a gente viu o enfraquecimento, de certa forma, da economia chinesa no último ano, isso é uma coisa que preocupa bastante os resultados, então, né, o futuro da Vale. Mas não é nada que deve se perdurar, né, deve continuar por muito tempo. Basicamente, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, quiser contar pra gente ou perguntar alguma coisa aqui nos comentários, pode postar ali que a gente vai entrar em contato com você, tá bom, pessoal? Até a próxima!